Então hoje quero compartilhar com você como que foi esse meu processo de saída da empresa, quando que eu percebi que já tinha encerrado esse ciclo, né? Eu comentei aqui num outro vídeo que eu tive um diagnóstico de burnout. Depois disso eu fiquei de licença por 3 meses, fiquei pelo INSS, observando, né, como é que eu me sentia, me cuidando também, porque foram vários sintomas, né, senti mentalmente, fisicamente, bastante impacto aí depois desse período longo de esgotamento. Mas eu pensando no que ia fazer, né, nesse período. E eu quero compartilhar aqui uma ferramenta que eu usei. É uma ferramenta de coaching que super me ajudou a tomar essa decisão. Então, quero te mostrar essa ferramenta. Deixa eu virar aqui. Se chama Perdas e Ganhos. O que eu fiz? Eu coloquei aqui todos os ganhos de permanecer na empresa. E aqui desse lado, todas as perdas, não é? Tinham ganhos inúmeros, excelente empresa, bons benefícios. Então eu coloquei os meus ganhos aqui, físicos e mentais. O que eu ganhava mentalmente, permanecendo? Mas o que eu perdia, fisicamente e mentalmente? Então é muito importante porque quando a gente toma uma decisão, a gente tem medo. É óbvio, insegurança, como é que vai ser o dia de amanhã e uma série de situações. Mas, mesmo com medo, a ferramenta nos dá clareza para você, de fato, saber o que pode ser feito nesse período. E assim foi comigo. Para minha surpresa, os ganhos, a lista de ganho foi menor do que as perdas. E diante desses fatos, não há argumentos, né? Eu falei, opa, eu preciso fazer algo por mim e entender que se eu permanecer, eu vou ter mais perdas a longo prazo. Então, foi um divisor de águas essa ferramenta que me trouxe. E aí, foi até numa sessão de terapia, eu decidi. Falei, então, já sei o que eu vou fazer, mesmo tendo o ganho. E por que eu tô falando mesmo tendo o ganho? Porque a gente, às vezes, fala assim, eu tô passando isso, mas pelo menos eu tenho isso. Eu tô fazendo isso, e ontem eu falei isso em aula com as minhas mentoradas. Eu tô vivendo essa situação, muita pressão, mas pelo menos eu tenho um ticket. Eu tô vivendo isso aqui, minha vida tá definhando, mas pelo menos eu tenho um plano de saúde. Eu tô vivendo isso aqui. E esse pelo menos, né, que nos leva a lugares e que a gente às vezes menospreza os sintomas, né? Porque não se sabe se um sintoma vai ser reversível ou não. Eu sou grata sim porque eu consegui reverter, mas existem situações que o corpo sente, uma parte paralisa, não é? Ainda bem que o período que eu fiquei esquecida, voltei. Mas e se não tivesse voltado? E aí a gente precisa entender se a gente tem mais ganhos ou mais perdas daquela situação. E os medos a gente vai lidar toda vez que a gente está diante de uma decisão, de uma nova situação, você vai sentir medo. E o medo é legítimo também. Você sentir medo dessa insegurança. Ainda mais se você provê em casa ajuda, né, com a sua renda ajuda, ou se só tem a sua renda também, é óbvio que tudo isso precisa ser planejado, né? Hoje eu oriento mulheres que estão em transição, mas elas conseguem planejar. E ontem eu estava falando em aula que não deu tempo de eu fazer esse planejamento. Eu só entendi uma coisa, eu precisava tomar uma decisão o mais breve possível porque eu já estava naquele estado. Então eu estiquei muito a corda para chegar a tomar uma decisão. Mas o que eu trago aqui é uma visão que você pode observar e perceber se você ganha mais ou perde. Por quê? Existem outras empresas, existem ambientes e também funções que te conectam mais com a tua essência e que vai te ajudar a viver melhor, não é? E também existe o autoconhecimento aí disponível para você entender por que também você permite, como eu permiti muita coisa, por que você se suporta determinadas situações, por que a gente se coloca em determinadas situações que machucam, não é? Que nos deixam ali vulneráveis. Então, tudo isso a gente pode ser pensado. Então, eu fiz essa transição depois de 3 meses, só que eu não tinha ideia do que eu ia fazer ainda. E às vezes a pessoa que está vivendo um momento desse pode, em paralelo, enviar currículo, ver oportunidade de mercado, verificar o que o mercado está oferecendo, o que o mercado está buscando de competência que eu posso me preparar, não é? E quando tem esse tempo, ainda é tranquilo. Então, o momento de repente, decidir enquanto você trabalha em outro lugar, né? Se de fato faz sentido para você mudar, se de fato você não está satisfeito,
Se você quer mais da vida, entende que pode receber mais, entende que sua entrega pode ser diferente, você pode estar num ambiente diferente, tudo isso a gente pode escolher e pensar, né? E estou contando assim como foi a minha experiência, mas só você sabe o teu bastidor, só você sabe aquilo que você está vivendo, o que de alguma forma te incomoda. E sabe, alguns sinais que a gente percebe, eu comentei também isso em aula ontem, quando chega domingo, por volta lá das 7, 8 horas da noite, que vem aquela, como fosse uma angústia mesmo, essa angústia está te comunicando. E às vezes não é sobre sair da empresa, às vezes é sobre mudar de setor, mudar aquilo que você está fazendo. Às vezes você pode transitar na mesma unidade corporativa, mas em outros setores que de repente façam mais sentido. Às vezes você está desconectado daquela função, você faz aquilo, faz com peso, você não tem o menor entusiasmo, e você pode ter uma visão, e eu sempre oriento. Se imagina em outro lugar ali, fazendo uma outra coisa, né? Ou se de repente não é mais aquele estilo de vida que se conecta com você. Se não é, precisa ser repensado. E independente da idade, independente de competências desenvolvidas, se você tem esse desejo, há possibilidade de mudar. Porque quando eu mudei, eu tinha 47 anos. Eu ouvi assim, mas você vai sair de uma empresa dessa boa, cheia de benefícios, você tinha que se aposentar lá, que você já está chegando aos 50. Como é que você vai mudar? O mercado é muito difícil. E é óbvio, a pessoa fala o melhor que ela pode, de acordo com a visão que ela tem. Mas não significa que eu vou acatar aquilo ali, né? E eu, de fato, não tinha essa direção. E na época eu queria ter ouvido, você não está saindo, você está se escolhendo. Eu estava me escolhendo porque eu queria aquele estilo de vida a partir da fase que eu identifiquei que eu podia mais. Então, o meu objetivo aqui, além de contar essa experiência que eu vivi, é mostrar que tem outros caminhos, que tem possibilidades. E que o medo você vai sentir insegurança, vai ficar pensando no futuro, vem uma ansiedade? Vem ansiedade. E essa ansiedade é excesso de futuro. Você não sabe como é que vai ser lá na frente. E detalhe, a gente acha que onde está seguro. Mas quem falou que isso é seguro? Porque se a empresa amanhã não quiser assumir mais esse contrato com você, fala assim, chegou até aqui, muito obrigado pela tua entrega, tá aqui. Sua carta, né, seu desligamento. Então, e a gente fica muitas vezes preso achando que está super seguro. E trabalhar já é um risco, né? A gente vive nesse risco. Então você pode pensar, se fizer sentido para você, usa essa ferramenta. E essa ferramenta é uma ferramenta para você tomar decisões. Você está diante de uma situação, eu usei essa ferramenta e uso, né? Sempre que eu me deparo com uma situação, né? Isso me traz mais ganhos ou perdas? Faz sentido para mim? E a conclusão que eu cheguei nessa ferramenta é que eu estava perdendo vida. Depois é interessante, né? Depois que faz essa ferramenta, resume em uma palavra o que é que você perde. Vida. O que é que você perde aqui? Qualidade? Não sei o que é que você vai concluir. Mas eu concluí, tomei a decisão, porque também não adianta você fazer a ferramenta, tem todos os dados e aí não toma decisão, não avança. É óbvio que você, quando tem um direcionamento, é melhor. Você estabelece uma data, tem até uma mentorada minha que ontem falou em aula, Sandra, eu já consegui colocar a data. E vem os pensamentos vêm mesmo, vêm as inseguranças. Mas quando você está trabalhando lá, você também está sabendo do bastidor. E a questão aqui é confiar em quem nós somos, na competência que nós temos e confiar que existe possibilidade, né? Existem possibilidades da gente alcançar outros níveis, expandir nossa consciência. Então é isso que eu quero deixar para você. E se você se fez sentido para você, se quiser compartilhar esse vídeo com alguém que está nessa situação, não sei se eu continuo, se eu paro, se eu mudo, preocupo com a idade, preocupo com os filhos, e há possibilidades, né? É óbvio que isso pode ser algo programado, com o pé no chão, mas da mesma forma, quando também a gente é promovido para uma outra área, não sabe se vai dar certo ou não, sabe se vai se adaptar. Então, esse desconforto sempre vai chegar com um novo, com uma nova decisão. E a gente vai lidar com isso sempre, mas há mecanismos que podem te ajudar, né? Uns mais, outros menos, a viver de forma mais tranquila essa fase, tá bom? Então, compartilhe esse vídeo com alguém que de repente trabalhe com você, ou com algum amigo, né, que tenha
comentado que está insatisfeito, está pensando nisso, se ele de repente fizer essa ferramenta que super me ajudou, quem sabe ele tem clareza ali. E eu sugiro que faça no momento de tranquilidade, um momento que você esteja sozinho, que você respire, que você perceba o corpo, veja o que você está sentindo, para conseguir fazer e sem interferência, sem nenhum ruído. É você. E perceber o que você sente quando você faz isso aqui. Você sente tristeza? Você sente alegria? Qual é o teu sentimento? Para que você consiga fazer da melhor forma. Tá bom? Até o próximo vídeo.